A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos à lição de número 7, a queda do ser humano, 16 de fevereiro de 2020. E o nosso textual está em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É a doutrina do pecado original. Verdade prática, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Em outras palavras, ao pecar, o homem foi destituído da glória de Deus. Mas a graça de Deus tem tocado em todos os homens, trazendo salvação. Então, quando a graça de Deus toca em nós, de alguma maneira reabilita o nosso livre-arbítrio para a gente crer ou para não crer. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. É uma lição muito importante para o estudo da escola bíblica dominical. Vamos pensar um pouquinho o nosso textuário, capítulo 5 de Romanos, está entre os versículos 12 a 21. A temática é: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Mas o capítulo 5 de Romanos, ali está a doutrina do pecado original. No nosso textuário, especificamente Romanos 5,12, o apóstolo Paulo declara que o pecado entrou no mundo não por uma mulher, obviamente, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. E ensina que a tendência para o pecado é uma característica herdada de nosso pai Adão, o representante do gênero humano, sendo a morte consequência dessa culpa herdada. O apóstolo, em 1 Coríntios 15, 22, declara: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. O primeiro Adão e o último Adão. O homem nasce com o pecado original. Ele não pecou semelhante a Adão, mas pelo fato de ele ser descendente de Adão, ele herda. Ele pecou então em Adão. Mas cada indivíduo também tem o seu próprio pecado. E ambas as modalidades o condenam. O pecado de Adão é a raiz. Os pecados da humanidade são os ramos. E os pecados individuais são os frutos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa declaração de fé, está aqui, a nossa declaração de fé, no capítulo 9, sobre o pecado e as suas consequências. Então, aqui no capítulo 9, sobre o pecado e suas consequências, nós temos, pelo menos aqui no meu livro, Declaração de Fé, está na página de número 97, sobre o pecado e as suas consequências. Ele aqui no item 8, então se você abrir aqui no item 8, ele vai falar a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana. Então ele diz assim: o pecado original, no sentido estrito da palavra, diz respeito à primeira transgressão do ser humano à lei divina. É, no entanto, usado geralmente para designar a pecaminosidade universal e hereditária do gênero humano, desde a queda de Adão. O pecado de Adão afetou toda a raça humana, Romanos 5,12, que é o nosso textuário. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O ensino paulino fundamenta-se nas escrituras do Antigo Testamento, que descreve a corrupção geral da humanidade. O apóstolo Paulo, por revelação divina, desenvolveu esse pensamento, tornando tal doutrina mais clara. Seu ensino é de que a morte
originou-se na raça humana, por causa do pecado de Adão. Gênesis 2,17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3,19. Até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso esclarece a razão pela qual o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Como a morte é universal, aí está a evidência incontestável da universalidade do pecado, assim como a morte é universal. E assim temos a triste realidade, Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando, porém, somos advertidos de que a morte é consequência do pecado, o apóstolo imediatamente apresenta a tranquilizadora mensagem, Romanos 6,23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Então, olha que coisa linda. Tudo isso que eu li para você está na nossa declaração de fé. Por isso que eu disse que era muito importante você ter a declaração de fé das Assembleias de Deus. A leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Objetivos específicos. Primeiro, relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina. Segundo, apresentar a queda como um evento histórico e literal. E terceiro, pontuar as consequências da queda de Adão. Bom, então o ponto central, ele fala que a queda humana representou a perda de completo domínio do homem sobre a criação. Primeiro ponto, então, livre-arbítrio do ser humano. Então, ele inicia dizendo, o que é livre-arbítrio? Ele fala, é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Na verdade, eu acho que a palavra desimpedidamente está um pouquinho equivocada aqui. Por quê? Porque tudo bem, o livre-arbítrio seria isso mesmo, mas hoje nós temos que levar em consideração que a queda, ou seja, o pecado, não dá mais para a gente escolher desimpedidamente. Então eu posso dizer que com a queda o livre-arbítrio foi afetado? Sim, senhor, sem dúvida alguma. Na nossa declaração de fé, a gente analisa isso claramente aqui sobre a salvação, que é o capítulo então 10. Há um item aqui chamado a graça de Deus. Eu quero ler para você. Diz assim, cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Então não dá para a gente entender que há desimpedimento total, né? Então, no caso, talvez isso aqui, o querido pastor Claudio Honor colocou talvez uma definição do livre-arbítrio na sua plenitude, antes da queda. Agora, depois da queda, infelizmente, não dá mais para ser desimpedidamente, porque o nosso livre-arbítrio acaba tendo um problema com a queda, né? Bom, sem o livre-arbítrio, isso é verdade, não seríamos o que somos. É verdade, sem o livre-arbítrio, você seria apenas o quê? Um robô, né? Agora, quando ele coloca seres autônomos, conscientes da própria existência do nosso lugar no universo, bom, isso aqui também não dá certo pós-queda, porque após queda isso muda, né? A nossa autonomia tornou-se limitada com a queda. Então nós não somos, em outras palavras, depois da queda nós não estamos com essa bola toda não, irmãozinho. Tá? A queda, na verdade, afetou profundamente a nossa consciência. Então a queda foi terrível, né? Eu acho que aqui na própria declaração de fé, quando ele fala aqui da consequência da queda, eu acho que ele trabalha muito bem essa questão. Ele fala assim, aqui na página 100 da nossa declaração de fé, eu estou falando aqui sobre as consequências do pecado, né? Então ele fala aqui de algo que eu acho importante você saber. Consequências da queda.
O relato bíblico revela que o senso de culpa foi instantâneo. Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo momento em que comeram o fruto proibido, pois a comunhão com Deus foi interrompida de imediato. Morte significa separação, e o pecado separou os seres humanos de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Então os olhos do casal foram abertos, e logo ambos perceberam que estavam nus. Tendo conhecido pessoalmente o mal, procuraram esconder-se da presença de Deus, porque sentiram medo. O juízo divino veio sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Toda a raça humana e a própria natureza sofrem as consequências funestas do primeiro pecado humano, seguido do justo juízo pronunciado por Deus, pois um Deus santo tinha de julgar a desobediência das suas criaturas. Então, essa declaração que fala que nós somos seres autônomos, conscientes, não é bem assim, né? Porque olha só o item 6. A queda do Éden arruinou toda a humanidade, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade. Romanos 3:10, não há um justo sequer. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a natureza moral do homem foi corrompida. E o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, e são inimigas de Deus, e escravas do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição. Então não tem essa ideia de autonomia não, porque é o corpo, a alma e o espírito, conforme diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Isso prejudicou então todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. E liberdade, livre-arbítrio. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus. Não tem autonomia para isso. Tá? Bom, mas aí nós temos o auxílio da graça, né? A graça de Deus restabelece em nós o senso de liberdade, né? Apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada. Foi, no entanto, desfigurada, a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Jesus reconheceu algumas qualidades no moço rico, e até mesmo nos fariseus. Todos nós conhecemos descrentes que são pessoas do bem, honestas e de bom caráter e religiosas, como o centurião de Cafarnaum. Ainda com o bem social que elas pratiquem, leva a marca da contaminação do pecado. Então, essa declaração aqui, na nossa lição, é um pouco questionável, então, a não ser se tem um contexto, porque às vezes a lição ela é feita e para ficar dentro daquela padronização da lição, eles tiram alguns elementos. Pode ser que ficou fora do contexto isso aqui, não sei, né? Mas, de qualquer maneira, como o próprio pastor Cláudio Honor, humildemente, como ele é um homem muito humilde, né? O pastor Cláudio Honor é um homem de Deus, é um homem humilde, um homem piedoso. Como ele no início ele já fala da importância da nossa declaração de fé, ele mesmo fala que é para a gente se basear também na declaração de fé, então acho que é importante a gente fazer essas considerações. Soberania divina. Então, é um direito absoluto, irrestrito e inquestionável, que Deus possui sobre toda a criação. Claro, ele é Deus, né, irmão? Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele é o soberano oleiro. Nós não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso, ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, como muitos aí, que são os deterministas,
que acaba havendo um Deus despótico e tirano. Né? Esse é o problema do determinismo. Porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça, olha que interessante, amor, justiça e sabedoria. Então não é como os deterministas pressupõem, porque aí dá a impressão que é um Deus que é injusto, né? Uma coisa estranha. Quer dizer que no final da história, no determinismo, você fica até assustado, porque ninguém é culpado de nada. No fundo, o culpado é o próprio Deus que determinou as pessoas para serem como elas são. Olha que problema. Né? O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Então descansemos na vontade divina. E terceiro, a responsabilidade humana. Bom, entre o livre-arbítrio, eu diria recuperado pelo toque da graça, e a soberania divina, encontra-se a nossa o quê? Responsabilidade. Não resta dúvida que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhes as mãos aos mandamentos. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Então, a síntese aqui do tópico, primeiro diz, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade humana. Isso é muito importante. Temos um subsídio e vamos para o item 2. A queda, um evento histórico e literal. A queda é um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio e a soberania divina. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda. Agora, claro que Adão, quando ele foi criado, antes da queda, ele não tinha esse problema. Ele realmente fez a escolha que ele entendeu que deveria ser feita. Ele escolheu. Né? Deus falou para ele, olha, não faça isso. Ele desobedeceu, ele fez uma escolha errada. Mas ele, antes da queda, ele podia fazer isso. Aí sim, ele era autônomo, ele realmente, aí está certo aquela definição lá do livre-arbítrio, antes da queda. É depois da queda que as faculdades humanas são também desconstruídas, né? E agora, através da graça de Deus que se há manifestada, trazendo salvação, então é essa graça de Deus que toca primeiro em nós, estabelecendo o nosso livre-arbítrio para crer ou para não crer. Tá? A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, né, que é aquele livre-arbítrio pleno, autônomo, porque nós estamos falando da queda, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências. Né? E a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade do homem ser como Deus. Né? No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, ele foi responsabilizado pela entrada do pecado no mundo, através de Adão. E a historicidade da queda, então. Né? A narrativa da queda do ser humano é importante nós compreendermos essa questão da historicidade, que é o item 4. Não são parábolas. Né? Tem gente que fala, não, isso aqui é apenas uma alegoria. Não, é isso mesmo, é literal, porque o Senhor Jesus faz menção disso. Nós estamos falando da grande doutrina do pecado original, é uma doutrina, então não tem jeito de ser metáfora, alegoria, não é um mito, não é isso, é real. Deus criou Adão e Eva, capacitou com livre-arbítrio na sua plenitude, como pessoas autônomas. Eles fizeram a escolha errada e aí entrou o pecado ao mundo. Então nós cremos, como a Bíblia diz, a inerrante palavra de Deus, a historicidade de Adão e Eva, a historicidade da queda. Então, síntese do tópico 2. No episódio da queda humana, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então, tudo isso é importante. Há outro subsídio teológico e a questão de número 3, que também nós temos que fazer uma análise muito importante, porque vai falar das consequências da queda de Adão.
E eu já falei para você que aqui na nossa declaração de fé nós temos o item 5, consequências da queda. Bom, consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe que seria como, né, prometeu a divindade, né, para a humanidade. O pecado leva-nos a perder, então, muita coisa, né? Aqui ele pôs uma coisa que me chamou a atenção. Ele pôs: o pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito, né? Então ele trabalhou essa percepção. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Não é só por causa disso não, né? O pecado, olha, Romanos 3:23, destituiu o homem da glória de Deus, irmão. Não é só o vigor físico não. Por isso que eu acho que, na verdade, tem algumas... a lição, na verdade, ela é muito restrita para colocar todas as observações, né? Mas, na verdade, a consequência do pecado está aqui na nossa declaração de fé. Então, revela, então, uma série de consequências, né? Seríssima, que vai trazer a corrupção geral do gênero humano. Bom, 2. A perda de comunhão com Deus. Em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, né? Então, a queda do ser humano quebrou aquela comunhão maravilhosa que havia entre o Criador e também entre o Criador e a criatura. Ele escreve aqui: desde a queda do ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem se aproximar dele pela fé, né? Na verdade, faltou aqui uma informação, né? Que é a graça, né? A graça preveniente, né? Aqui faltou a graça, né, irmão? Porque como que a pessoa vai ter fé se a graça não atingir ele primeiro, né? Não tem jeito. Talvez aqui então seria bom aqui a gente, a hora que você estiver dando aula lá, a hora que no item 2, a perda da comunhão, então a hora que ele diz assim: desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se. Mas como que ele vai se aproximar? Pelo livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio dele foi contaminado pela queda. Então, como que eu vou explicar isso? A graça, irmão. Coisa linda, né? Na nossa declaração de fé está aqui, ó. Pega aí a sua declaração de fé. A graça de Deus. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Então não dá para chegar a Deus aqui não, irmãozinho, né? Aqui está escrito que, como que é? Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem que aproximar. Sim, mas como que ele vai se aproximar, né? Então faltou aqui a palavrinha pela graça, né? Então pela graça de Deus ele consegue se aproximar, porque a graça reabilita o livre-arbítrio dele para ele fazer a escolha, e que ele pode crer ou não crer, né? Então acho importante você trabalhar aqui, irmão. Seria bom você pegar a declaração de fé aqui, ó, capítulo 10, sobre a salvação, item 5, a graça de Deus, que eu achei, talvez faltou o pastor Claudio Honor, ele poderia ter colocado aqui um item, né? Aqui, nesse caso aqui, a perda de comunhão, ele poderia ter trabalhado também sobre a graça de Deus. Faltou aqui um elemento teológico importante. Mas eu entendo, a lição é muito apertada, né? Mas eu acho que seria importante você comentar isso com o seu aluno. Ó. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não pode por si mesmos. Tem jeito de por si mesmo o homem chegando. Aí ele acorda, né, toma café, fala, eu vou voltar para Deus. Isso não existe, irmão, não é do homem. A Bíblia fala que é Deus que toca primeiro. Então a graça de Deus se é manifestada, é isso que diz Tito, né? Aqui, não é Tito, né? O que diz Paulo a Tito, escrevendo a Tito. O que Paulo fala escrevendo a Tito aqui? Olha, eu acho tão lindo isso aqui, no capítulo 2, versículo 11,
né? Acho que poderia pôr aqui Tito 2,11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às consequências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente. Então a graça de Deus se é manifestada. Aí o livre-arbítrio do homem é recuperado nesse momento, com o toque da graça, a graça de Deus, o amor de Deus. Essa graça toca, reabilita o livre-arbítrio dele. Aí vem a pergunta: você quer crer para ser salvo? Ou você não quer crer e ser condenado? Eu quero crer, eu creio. Então, essa crença, essa fé que ele fala aqui, olha, quando ele fala para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se pela fé. Sim, mas é a graça que faz isso, irmão. É a graça que toca primeiro nele. Aí ele tem fé, então, para voltar e aproximar-se do Criador. Então, olha que interessante. Com o pecado, o livre-arbítrio foi também comprometido. Mas olha que plano lindo de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo toca, reabilita o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa decide se ela quer crer ou não. Quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Você está entendendo como é o processo? Então o toque da graça de Deus antecede o homem a decidir pelo seu livre-arbítrio fazer a escolha. Tá? Então é importante você dar uma arrumadinha aqui na lição, porque senão pode haver uma má interpretação, né? Mas também você tendo essa declaração de fé aí é uma maravilha, né? Bom, então nós podemos compreender. Nesse retorno não estamos sós, claro que não. A própria graça é a manifestação, né, da graça de Deus. Bom, e 13, a transmissão do pecado à espécie humana. Bom, aí ele vai falar de novo do pecado original, né? Que é a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. É a doutrina do pecado original. Aquilo que chamamos de pecado original, contaminou universalmente. Para você entender de maneira mais pedagógica, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando, depois de 7 anos de casado, nasceu a minha primeira filha, a Yasmin. A Yasmin, depois de 7 anos, aí nasceu minha segunda filha, a Laila. A Lailinha é interessante, né? Uma menina linda, esperta, né? E há 2, 3 aninhos, a Lailinha foi apresentada na igreja, as duas. Desde quando a minha esposa estava gestante, eu colocava a mão na barriga dela, orava, consagrava a Deus. As meninas são bênçãos de Deus, meninas de igreja, né? Servem a Deus. Nós temos o nosso culto doméstico em casa, então a gente entende o que significa a orientação da palavra de Deus. Mas me chama a atenção a Lailinha. Então eu chegava em casa, a minha esposa é adulta, minha filha é adolescente, mas também já, né? Já com seus 12, 13, 14 anos, e a Lailinha fazia aquela bagunça, né? Deixar lápis daqui, eu apontava lápis, aquela... Aí chegava, quem foi que fez isso? Claro que eu sabia que era ela, só podia ser ela. Interessante que ela olhava bem e falava assim para mim, foi a Tata. Ela mentia, irmão. Mas, meu Deus, quem ensinou essa menininha a mentir? Tem 3, 4 aninhos, ela foi apresentada na igreja. Quem ensinou ela? Então, é esse sentimento que chama-se pecado original, essa tendência para mentir, para pecar, que todo ser humano tem. É como aquela forma, irmão. Eu sempre falo isso, a irmã que faz bolo, se a forma dela, onde ela põe a massa do bolo, se aquela forma, onde ela põe a massa, onde saem todos os bolos, se aquela forma estiver torta, todo o bolo, toda a massa que ela colocar naquela forma vai sair torto. Não tem jeito. Adão é a nossa forma, ele está torto. Todos nós que nascemos dessa forma, estamos tortos. Esse é o pecado original. Está entendendo? Essa tendência, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim. Por mais piedoso que a gente seja, vive dando isso, porque nós temos essa herança adâmica. Tá? Então é interessante essa ideia da transmissão do pecado. A enfermidade da terra, que é o item 4.
Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra, inundações, é o que você está vendo aí, né? Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas, né? E a morte física, né? Não podemos, obviamente, esquecer dessa questão da morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, né? Com a possibilidade de viver indefinitivamente. Mas a morte, então, é consequência do pecado. Graças a Deus, então, que quem recebe Jesus recebe o direito de viver eternamente. Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Tópico 3. As consequências do pecado foram a consciência do pecado, a perda de comunhão com Deus, a transmissão do pecado de gerações subsequentes, a enfermidade e, lamentavelmente, a morte. Considerações finais: 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido, porque ele é a natureza dele, ele é Deus onisciente, né? Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus ou na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanar o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia preparado o imaculado Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, a fim de remir a humanidade. Que Deus abençoe ricamente a sua aula. Não esqueça de adquirir a declaração de fé. Leva na sua classe, na sala de aula. Grifa, anota, compartilhe com os seus alunos. É importante isso. E nós teremos a nossa aula de formação continuada. E eu quero convidar você, tá? É a nossa primeira aula da retomada das férias, do recesso escolar, a primeira quinzena de fevereiro. Então, dia 15 de fevereiro, sábado, das 16 às 17 horas e 30 minutos, na sala da STEADEC, na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas. Eu, professor Alberto, com a graça de Deus, estarei lá para compartilhar esse assunto tão importante, tão relevante, para você ministrar com segurança a sua aula no domingo, dia 16. Eu quero também convidar você, se você tem recursos econômicos e quer fazer a viagem para Israel, venha viajar comigo. Se Deus nos permitir, do dia 15 a 24 de novembro, nós vamos fazer uma abençoada viagem para Israel. São 9 dias só Israel, pacote completo, $3.290, dividido em até 22 vezes. É o 6º grupo do professor Alberto. Anota aí o telefone da Renova Turismo para você fazer parte desse grupo abençoado. 019 é o nosso código. Telefone 3241-2424 ou 019-98372-1193. Tá aí no site, anota direitinho, liga, tira suas dúvidas. É importante você ligar, você pode tirar dúvidas. Esses $3.290 está incluso parte aérea, parte terrestre, hotéis, todos os locais que a gente vai, exceto o almoço. O almoço não faz parte, só o almoço. Café da manhã e janta faz parte, é no hotel, né? Então anote aí o telefone 019-3241-2424. É facinho, né? 3241-2424. Ou 019-98372-1193. Liga, acerta lá, é importante, porque o nosso grupo não é muito grande, normalmente é um grupo pequeno, exatamente para a gente não ter apenas uma visita turística, mas um verdadeiro curso teológico. Acesse o meu site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.